Bom, aí nós temos a federalização dos crimes. Federalização dos crimes. O que é a federalização dos crimes? É a mudança de competência de um crime que inicialmente, ou como regra, seria de competência da Justiça Estadual e é transferido. Aquele crime estadual é federalizado, ou seja, ele vai ser processado, julgado na Justiça Federal. Veja, não tem nenhuma razão de ordem de ser melhor ou pior. Não é porque a Justiça Federal é melhor ou pior, ou a Justiça Estadual é melhor ou pior, que esse crime vai da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Porque a Polícia Civil é melhor ou pior que a Polícia Federal, que o Ministério Público Estadual é melhor ou pior do que o Ministério Público Federal. Não é por isso que o crime é federalizado, ele vai para a Justiça Federal. Não é por isso. Está claro isso para vocês? Não é por isso. Então, por que vai? Porque, veja, o Brasil se obriga, em incontáveis tratados internacionais, a manter a integridade física e psíquica dos estrangeiros aqui no Brasil. Então, se o Brasil, que é representado pela União, deve garantir a eficácia, a integridade física e psíquica dos estrangeiros aqui, se por acaso esses estrangeiros forem violados em sua integridade física e psíquica aqui no Brasil, é o Brasil que está descumprindo o tratado, concordam comigo? É a União que está descumprindo. E qual que é o foro competente para processar e julgar a União? Justiça Federal. É por isso que o crime vai da estadual para a federal. Então, se um estrangeiro for gravemente violado nos seus direitos humanos, e o Brasil tinha anteriormente cumprido, quer dizer, se comprometido a manter os direitos humanos daquele estrangeiro aqui no Brasil. E o Brasil não honra, o Brasil deixa que se viole, o crime vai da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Beleza? Ele é federalizado. Desde que, o Brasil tenha por tratado assumido o compromisso de garantir os direitos humanos de estrangeiros. Desde que o Brasil tenha se comprometido por tratado a garantir os direitos humanos de estrangeiros. 2, desde que tenha havido uma grave violação aos direitos humanos desses estrangeiros. Desde que tenha havido uma grave violação aos direitos humanos desses estrangeiros. Agora, os 2 mais importantes. 3, desde que haja pedido do Procurador-Geral da República, desde que haja pedido do Procurador-Geral da República, legitimidade somente do Procurador-Geral da República, do PGR, desde que haja pedido do Procurador-Geral da República, e 4, desde que o STJ defira o pedido. Desde que o STJ defira o pedido. Desde que o STJ defira o pedido. Pronto. Esses 4 requisitos cumpridos, nós podemos dizer que o IDC, que é o incidente de deslocamento de competência, foi autorizado. Se vocês entrarem no site do STJ e clicarem lá no tipo de ação, colocarem IDC, vocês vão achar alguns pedidos de incidente, todos eles indeferidos. Se eu não estiver enganado, o IDC 2 ou o IDC 4 foi deferido parcialmente, se eu não estiver enganado. Ok? Outro item agora. Tribunal Penal Internacional. Diga, o que você não entendeu? Tá. Tribunal Penal Internacional. Tribunal Penal Internacional foi criado em 1998 pelo Estatuto de Roma. Estatuto de Roma. Então, o Estatuto de Roma criou o Tribunal Penal Internacional. Ora, se o Estatuto de Roma criou o Tribunal Penal Internacional, a sua sede é em Haia, na Holanda.
É em Haia, na Holanda. Haia, na Holanda. Estatuto de Roma, sede Haia, na Holanda. E o Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, prevê a sua aplicação para os crimes contra a humanidade. Para os crimes contra a humanidade. Para os crimes contra a humanidade. Crimes de guerra, crimes de tortura, crimes ambientais de espectro internacional e por aí vai. Alguns pontos sobre o TPI que vocês precisam saber. Primeiro, o sujeito para ser julgado pelo TPI, ele tem que estar presente. Ele tem que estar presente. Não pode ser julgado sem a sua presença. Só que o TPI, o Tribunal Penal Internacional, ele não é um Estado, ele não é um país. Se fosse um país, bastaria que o TPI solicitasse, requeresse a extradição. Como o TPI não requer a extradição, porque ele não é um país, mas ele precisa que o sujeito esteja presente, o que o TPI requer? Ele requer a entrega do sujeito. Então o TPI não pede extradição, ele solicita a entrega. Segunda coisa, o TPI julga apenas pessoas naturais, pessoas físicas, tecnicamente se chamam pessoas naturais. Abre um parênteses agora aí e coloca CIJ, que é Corte Internacional Judiciária. 2 pontos. CIJ, Corte Internacional Judiciária. Também é em Haia, na Holanda, é um prédio vizinho ao prédio do TPI, só que a CIJ, ela julga estados. Estados, por responsabilidade internacional. CIJ, Corte Internacional Judiciária. Corte Internacional Judiciária. Ela julga estados e não pessoas naturais. Julga estados por responsabilidade, por danos internacionais. Ok? Então tá, o TPI julga apenas pessoas naturais, pessoas físicas. A pena máxima prevista para o TPI é pena de 30 anos de reclusão. É pena de 30 anos de reclusão. Ou seja, não se admite pena de morte no TPI. Não se admite pena de morte no TPI. Ponto. Porém, se o crime for de excepcional gravidade, extraordinária gravidade, admite-se a pena de caráter perpétuo. Quando a violência for excepcional, se admite a pena de caráter perpétuo. Outra coisa sobre o TPI, que na minha opinião é a mais importante, que nos concursos federais é o que mais cai. O TPI é tudo isso que eu falei para vocês. Mas o TPI, ele somente terá jurisdição, ele somente poderá processar e julgar quando o poder judiciário local daquele país não possuir legitimidade, não possuir força para fazer cumprir as suas decisões. Imagine um país em guerra, imagine, por exemplo, vamos supor, lá a Bósnia e Herzegovina, quando estava quebrando pau, Slobodan Milosevic, acho que é isso, assim, mandando e desmandando, estava cagando e andando para o Poder Judiciário e cometendo incontáveis crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Aqueles países do continente africano, que tem lá os reis que mandam e desmandam. Você acha que o Poder Judiciário tem força nesses locais ou não? Não tem. Aquela frase, ainda há juízes em Berlim, não se aplica para esse caso. Aí, o que nós temos? Nós temos a atuação do TPI. Então, meus lindinhos e minhas lindinhas, o TPI, ele tem jurisdição, anotem aí, complementar, subsidiária, supletiva, subsidiária, anotem aí, vocês estão dormindo, anotem aí, vamos lá.
subsidiária, complementar. Estão quase dormindo aí, porra? São 6h20 da manhã ainda. Calma, vamos lá. Complementar, subsidiária, complementar, subsidiária, supletiva, complementar, subsidiária, supletiva. Eu fui diminuindo a voz e vocês foram junto comigo. Ó. Eu fui subsidiária, supletiva. Força na peruca, galera. Mais difícil foi vocês chegarem aqui 2 horas da manhã. Não vão aguentar até as 6h30? Vamos lá, força aí. Supletivo, complementar, subsidiária. Quer dizer, quando o Poder Judiciário local não agir, aí que entra a jurisdição do TPI. Beleza? Por que eu chamei a atenção de vocês agora? Porque isso até hoje não foi cobrado no concurso da FGV. E tem que estar atento com isso. Então, ó, tá cheirando exame da OAB. Beleza?